Prefeito Nogueira de Ribeirão Preto, é um prazer falar com o senhor, mesmo porque eu fui amigo, e muito amigo, e gostava muito do seu pai, né? Nós tivemos um tempo de convivência juntos muito bacana. Ele era um cara dos mais legais que eu conheci na minha vida. Era um atleta, um cara bacana, um cara de uma personalidade legal. Me lembro até que um dia eu estava entrevistando o prefeito. Ele era muito popular, todo mundo gostava dele, na escadaria da prefeitura em Ribeirão Preto, deve ser no mesmo lugar. E ele estava chupando um sorvete, estava com uma casquinha e eu peguei ele no meio do caminho. E aí, de repente, eu comecei a entrevistá-lo, a gente tinha uma intimidade que permitia isso, né? E de repente, eu percebi que ele estava incomodado, que a entrevista estava ficando longa, porque o sorvete estava derretendo na mão dele. E ele era tão educado, mas tão educado, mas tão educado, que nesse calor de Ribeirão, você imagina o cara segurando o sorvete e dando uma entrevista. Mas ele era tão educado, mas tão gente boa, que ele não parou a entrevista. Eu falei, prefeito, peraí, deixa eu, cara, corta aí, pediu ao cinegrafista para parar a entrevista, porque o sorvete estava derretendo todo na mão do prefeito Nogueira e ele, por educação, não estava interrompendo a entrevista, aí nós paramos. Enfim, eu gostava muito, gosto, né? Porque eu acredito na vida eterna do seu pai. Mas, prefeito, Ribeirão Preto volta a fechar de novo. Lockdown não é o termo usado dessa vez, mas é alguma coisa próxima de. Por que essas medidas são necessárias em Ribeirão? Quando elas vão ser tomadas e quando entram em vigor, ou se já entraram ou não, eu não estou sabendo. Bom dia, um prazerão falar com o senhor. Bom dia, Datena, bom dia a todos que nos acompanham no Manhã Bandeirantes. Primeiro, obrigado aí pela lembrança do meu pai. De fato, eu estou aqui. Hoje eu subi essa escadaria que você acabou de citar para poder chegar aqui no Salão Nobre da Prefeitura. Não conhecia essa história do sorvete, da entrevista do sorvete, algo que eu vou guardar aí com muito carinho, né? Veja que meu pai faleceu, vai fazer agora 31 anos, né? Então, o Datena já entrevistava as pessoas quando era menor de idade, provavelmente. E muito prazer poder participar do programa com você. As medidas foram anunciadas ontem, o decreto foi publicado já ontem mesmo no Diário Oficial, e as medidas passam a valer na próxima quinta-feira, dia 27 de maio, e se estendem durante 5 dias até o dia 31 de maio, inclusive. São medidas que nós estamos chamando de emergencial restritiva. Nós chegamos a fazer um lockdown mais radical, Datena, entre os dias 17 e 21 de março, há 2 meses atrás. E aí sim, nós paralisamos todo o segmento industrial, todas as atividades essenciais, inclusive, e aprendemos com aquelas dificuldades. Tanto é que nós entendemos que o setor industrial e também a construção civil, que tem pouco contato com o público, porque são sempre os mesmos trabalhadores que estão trabalhando todos os dias, o nível de contaminação ou de proliferação é um pouco menor. Mas nós estamos suspendendo o transporte coletivo, estamos suspendendo, inclusive, os supermercados e hipermercados, por isso que nós demos esses 3 dias, segunda, terça e quarta, para que as pessoas possam se abastecer, e vamos avaliar como vai ser o comportamento dos indicadores da epidemia. Novos casos, novas internações e mortes. Nós chegamos a ter, e aí, portanto, tivemos que tomar essa decisão baseado no aconselhamento do Comitê Técnico de Contingência, coordenado pelo secretário da Saúde, pelo seguinte: na última quinta-feira, dia 20 de maio, nós estávamos com 15 pessoas entubadas nas nossas 4 unidades de pronto atendimento, que é a parte inicial dos pacientes que em seguida são referenciados para os hospitais. Nós chegamos a ter, nesse final de semana, 97% dos leitos de UTI da nossa cidade, que são 315, chegou a 315, agora são 307, dos quais 297 estão ocupados nesse momento, com 93,69% de ocupação. Leitos públicos, privados e filantrópicos. E de UTI e de enfermaria, 390 leitos disponíveis, com 332 ocupados,
85,13. Mas voltando à questão dos entubados, quinta-feira nós tínhamos 15 entubados nos pronto-atendimentos, sexta-feira foi para 18 entubados, no sábado 21, no domingo 24 e ontem nós chegamos a 25 pessoas entubadas no pronto-atendimento. Nós temos uma estrutura para atender até 30. Então, nós não podemos correr o risco das pessoas chegarem a precisar da ventilação artificial, da intubação, e essas pessoas não terem esse acesso. Daí a recomendação cautelar feita pelo secretário da Saúde, que coordena o comitê de contingência, que fizéssemos essa medida emergencial restritiva nos próximos 5 dias, para que nós possamos avaliar o comportamento da doença, sem deixar ninguém sem assistência, seja no pronto-atendimento, seja no leito hospitalar de UTI. Olha, Ribeirão é um centro avançado em pesquisa científica de medicina, que é uma coisa impressionante. Nós temos aí o campus da USP, que é um negócio fora do comum, tá? Onde, aliás, eu quase morri afogado, porque eu tentei atravessar o lago e muita gente, muitos amigos meus, perderam a vida aí daquele lago lá. Eu fui até a metade e voltei, não sei como, porque se eu estava na metade, a tendência era morrer afogado se eu continuasse. Voltei. Mas é um campus impressionante. Tem até pesquisa de vacina sendo feita, pesquisa brasileira aí no campus da USP. E várias conquistas da medicina foram resultado de pesquisa, acho que deve estar vivo ainda, da equipe do professor Dutra e várias equipes que estiveram aí e que tem aí. Então, a pergunta que se faz é a seguinte: eu acho estranho, é uma questão de observação, não sou médico, que nem o governador perguntou para mim, mas eu sou observador. Se São Paulo aumentou abruptamente de uma hora para outra, São Paulo capital, não é pouca coisa que aumentou, foram 7%, quase 10% o aumento. Se Ribeirão aumentou rapidamente, eu fiz uma comparação, isso só por observação, não tem dado científico nenhum. Quando a gente fez eleições aqui no Brasil, eu alertava que não era momento, que os casos estavam crescendo demais na Europa e nos Estados Unidos principalmente. Só podia ser alguma coisa diferente. E depois provou-se que eram as variantes. A gente está perto de uma terceira onda, quase que unânime, das pessoas afirmarem que a gente vai enfrentar uma terceira onda talvez pior, até mais letal do que as ondas anteriores. Por um acaso, a USP está fazendo sequenciamento, faz sequenciamento de vírus aí, e acho estranho, perguntei até para o secretário de Saúde de São Paulo, que aumentou tanto o número de casos em tão pouco tempo. Isso me lembra quando começaram a surgir as variantes. É possível que alguma variante esteja provocando isso aí em Ribeirão Preto ou não, prefeito, e até que ponto vocês já estão preocupados com isso e já pensaram nisso? Bom, a resposta quanto ao sequenciamento e ao levantamento epidemiológico pelos profissionais da USP, os cientistas, pesquisadores, a resposta é sim. Tanto é que, fruto do levantamento da Universidade de São Paulo, aqui do campus Ribeirão Preto, que nós identificamos que a região de Ribeirão Preto e a cidade de Ribeirão Preto foi a que mais teve acometida pela variante P1 de Manaus. Nós ainda não temos casos comprovados da variante indiana, né? Nós só temos aquele caso do marinheiro que foi internado em São Luís do Maranhão, que vinha naquele navio que estava ancorado na costa nordestina do nosso país. E o próprio secretário de São Paulo e as outras cidades de grande porte estão monitorando a vinda de pessoas dessa região para analisar, se possível, previamente, a ocorrência dessas variantes e, por consequência, qual é o comportamento nos seres humanos, né, nas pessoas doentes, de como ela vai se dar. E se as vacinas que nós temos até agora aplicadas no Brasil, Coronavac, AstraZeneca e agora a Pfizer, se elas são efetivas em relação também a essa variante indiana. Aqui, Datena, na nossa cidade de Ribeirão Preto, nós já aplicamos a primeira dose em 22% da nossa população, seja da AstraZeneca ou da Coronavac. Isso equivale a 156.974 ribeirão-pretanos vacinados de primeira dose.
e a segunda dose em 12% da nossa população já recebeu a dose derradeira, D2, que são mais 84.753. Nós estamos vacinando nesta semana, a partir de amanhã, os motoristas do transporte coletivo municipal, também as pessoas de 80 a 84 anos, a segunda dose da AstraZeneca, as pessoas com comorbidades de 45 a 49 anos, a primeira dose, e também os portadores de deficiência com benefício de prestação continuada, de 45 a 49 anos, também a primeira dose. Então, o que nós precisamos é correr com a vacina. Se tivesse mais oferta de vacina, nós estaríamos mais tranquilos. E por que a gente pode afirmar isso? Com certeza. Eu vou te apresentar um dado muito interessante. Entre as pessoas com 90 anos de idade ou mais que morreram no ano passado, em relação às pessoas de 90 anos ou mais que vieram a óbito neste ano de 2021, a redução foi de 49,4%, ou seja, 50% menos de mortes de pessoas com mais de 90 anos em Ribeirão Preto este ano de 2021 em relação a 2020. As pessoas de 80 a 89, menos 38%. As pessoas de 70 a 79, 19%. Agora veja só um outro grupo mais jovens. Pessoas de 40 a 49 anos, esse ano, 142% a mais de mortes em relação ao ano passado. As pessoas de 50 a 59, 82% a mais. Então você verifica que essa nova variante P1, que é a que se estendeu mais aqui na nossa cidade e região, ela está pegando pessoas mais jovens, levando essas pessoas para os leitos de UTI por um tempo maior do que a média do ano passado. Ontem, o superintendente do Hospital das Clínicas, Dr. Maciel, fez aqui uma entrevista que eu acompanhei. Ele disse o seguinte: o ano passado, as pessoas ficavam em média no leito de UTI de 7 a 9 dias. Agora elas estão ficando entre 10, 11, 12, 13 dias. Então, elas estão ficando mais tempo, os leitos estão ficando ocupados, portanto, num período maior, e isso tem causado mais um nível de sobrecarga na nossa estrutura hospitalar de terapia intensiva. Eu tenho uma pergunta e uma observação. Primeiro, dizer que é uma honra entrevistá-lo, que eu realmente pouco me emociono em entrevistas. Eu entrevisto muita gente, né? Gente demais até. Mas quando eu te entrevisto, eu vejo a figura do seu pai e isso me deixa realmente emocionado, porque representou uma fase importante da minha vida. Ribeirão Preto é a minha cidade. Eu amo a cidade onde eu nasci, como amo São Paulo, onde eu fiz grande parte da minha carreira, mas tudo começou aí. Eu amo a minha cidade em todos os sentidos. Lembro de cada bairro que eu visitava, de onde eu nasci, das praças em que eu brincava com os meus amigos, dos campos de futebol, de infelizmente ter jogado no Botafogo, apesar de ter torcido para o Comercial, e por isso passei a gostar do Botafogo também. Mas eu amo a minha cidade e fico muito emocionado em fazer essa entrevista contigo. Eu já tenho quase 50 anos de jornalismo e 64 anos de idade, mas a gente vê como a gente não perde as raízes, né? Quando a gente começa a falar com alguém que foi filho, e várias vezes que eu entrevistava o Nogueira, que gostava muito de levar o filho dele na prefeitura, nos lugares. O Nogueirinha era pequenininho, era jovenzinho, e eu me lembro de algumas entrevistas em que o Nogueira estava do lado do filho dele, hoje prefeito de Ribeirão. Então eu realmente estou emocionado, é um momento de emoção para mim na minha carreira, coisa que eu tenho muito pouco hoje em dia pelo tempo de serviço, mas a emoção não se extingue. Agora, uma imagem que marcou, e até que ponto aquele lockdown deu certo, no último lockdown aí de Ribeirão, no único lockdown de Ribeirão, foi que um cidadão chorou porque ele não conseguiu ir até o Bom Prato, ou ele conseguiu com uma carona, mas ele disse que se não tivessem dado carona a ele não poderia chegar até o Bom Prato para conseguir comer a única comida que ele tinha. Depois mostramos a casa dele, uma casa, coitada, nem móveis tem, e os ônibus vão estar paralisados. Vai haver uma atenção para tentar fazer essa comida chegar a quem não tem dificuldade de locomoção,
pessoas de idade. Eu estou citando isso porque eu fiquei muito emocionado com aquele velhinho, né? Se é possível atender essas pessoas, não deve ser muita gente, ou se for a sua generosidade, eu tenho a impressão que vai tratar desse caso com importância. Porque tem gente que ele falou, olha, se não tivesse alguém para me trazer aqui, eu ia morrer de fome. Então, como o transporte vai estar paralisado, é possível que essas pessoas sejam atendidas nos bairros ou não, prefeito? Ou isso não é viável? Bom, Datena, fruto, né, do problema que a doença impôs, né, para todos nós, no mundo todo, em especial aqui na nossa cidade de Ribeirão Preto, nós fizemos uma série de ações que se complementam uma com a outra. O Bom Prato, ele funciona de segunda a sexta, portanto, sábado e domingo ele não funciona. Então, nós vamos procurar atender aqueles que precisarem se deslocar até chegar ao Bom Prato, não havendo transporte coletivo, na quinta e na sexta. Mas nós temos feito um programa chamado Nutriação, junto com parceria com o CEAGESP, aqui de Ribeirão Preto, que você conhece, levando produtos in natura para as comunidades. A Secretaria de Educação, mesmo com as aulas não funcionando, nós temos 47 mil alunos na rede, nós já fornecemos quase 250 mil refeições, marmitas, né, quentinhas, para os alunos mais carentes que se cadastraram. Na semana passada, nós lançamos um programa que chama Acolhe Ribeirão, e ele vai fazer chegar até as 20 mil famílias mais carentes da cidade, 3 parcelas de R$200, num total de R$600, ao longo dos próximos 3 meses, junho, julho e agosto, principalmente para as famílias, como certamente esse senhorzinho que você colocou, que é extremamente carente, que não tem nem móveis na sua casa, que, portanto, são pessoas que não têm aposentadoria, não têm seguro-desemprego e não têm nenhuma outra fonte de renda permanente. São pessoas que recebem simplesmente os apoios dos programas do cadastramento único do chamado Bolsa Família, ou aqueles que estão cadastrados emergencialmente na Secretaria de Assistência Social da Prefeitura. Então, eu vou entrar em contato com a nossa secretária de Assistência Social, Renata Correia. Nós temos uma equipe de acolhimento que está monitorando as pessoas em situação de rua e pessoas em deslocamento, pessoas carentes, e verificar que tipo de suporte a gente pode fazer para que aqueles que não puderem chegar até o restaurante Bom Prato, seja na quinta ou na sexta-feira, possam contar com o apoio da Secretaria Assistencial, em cima, inclusive, da sua sugestão, que, na minha opinião, ainda não tinha, com toda sinceridade, me atido a esse tipo de observação, o qual agradeço, junto com as boas recordações que você lembrou do meu pai, que, obviamente, a gente não tem como não se emocionar. Prefeito, para encerrar, eu estou muito pé da vida, mas muito pé da vida mesmo. O senhor disse aí nos números que a quantidade de jovens que está morrendo, não só em Ribeirão, mas em Ribeirão também, é uma coisa assim brutal, né? Primeiro que não tem acesso a vacinas. Aqui tem a força-tarefa que combate festas clandestinas, ou de rico ou de pobre. O Jardim Canadá, aí em Ribeirão Preto, é um bairro de gente de classe média alta. E tem um folgado aí, que eu não sei o nome dele, mas tem muita gente que sabe, e está procurando inclusive a justiça, que esse folgado, que eu já chamei a atenção, pensei até que por Ribeirão ser minha cidade, esse folgado não fizesse mais isso, esse cara promove festas na casa dele do Jardim Canadá, fica gozando que tem coronel que vai na casa dele, que tem gente da polícia que vai na casa dele. E eu já reclamei isso publicamente no Brasil Urgente. Conforme a gente faz reclamações no Brasil Urgente, as pessoas agem em determinadas partes do país quando as reclamações são válidas. Esse folgado dá festas clandestinas na casa dele, quando festas clandestinas são proibidas e são um dos focos principais de contaminação, e esse folgado continua dando festas no Jardim Canadá e não tem polícia que pare o cara. Eu não sei por que a polícia de Ribeirão não consegue parar o cara. O promotor queria pegar o caso, estava com Covid, e o folgado continua dando festas aí.
Eu tenho o endereço do folgado, que eu já passei para as autoridades de Ribeirão, pedi até o Nico para passar para a polícia de Ribeirão. Eu não sei quem é esse cara, porque o prefeito da cidade é o senhor, mas ele acha que ele é o prefeito. E ele está provocando, no meio de uma pandemia, uma disseminação do coronavírus, porque essas festas não têm, obviamente, proteção nenhuma contra o coronavírus. Que adianta você fechar a cidade inteira, ou promover lockdowns ou restrição, se esse folgado, há mais de um mês que eu denunciei, continua dando essas festas do Jardim Canadá? Eu queria saber quem é esse cara, gostaria de saber, porque ninguém me fala quem é esse cara, qual é o poder que tem esse cara e se ele vai continuar promovendo festas do Jardim Canadá e até quando ele vai continuar promovendo festas do Jardim Canadá. Porque eu, como cidadão ribeirão-pretano, né, eu nasci em Ribeirão, mas tive a honra de ganhar um título da cidade que eu amo de paixão, me sinto ofendido que esse folgado tenha tanto poder em Ribeirão. Eu gostaria que ele não tivesse, mas não é por questão de demonstrar as forças da polícia, da justiça de Ribeirão contra alguém. É porque esse cara está prestando um desserviço à humanidade, provocando contaminações e contaminações e se dizendo o rei da cidade. E eu gostaria que esse cara fosse parado nos devidos termos da lei. Só isso, mais nada. É uma reivindicação que eu faço diretamente ao filho de um grande amigo que eu tive, um cara que eu fui às lágrimas dessa entrevista. Não dá para ver eu chorar, ainda bem, porque os caras acham que eu sou muito machão, porque eu tenho o olho muito fechado, então não dá para perceber. Mas eu fui às lágrimas dessa entrevista algumas vezes, lembrando do seu pai. Então eu gostaria que o senhor tomasse providência em relação a esse cidadão, porque ele está contaminando muita gente e prestando um desserviço à cidade que está realmente numa fase difícil com o Brasil inteiro. No mais, foi um prazer, mas um prazer enorme te entrevistar, porque eu lembrei muito do seu pai. Abração grande e que Deus lhe conserve a você, a sua família e ao povo da minha amada cidade. Um abraço grande, prefeito. Um abraço da Atena, obrigado pelas informações sobre esse folgado que você falou. Nós vamos verificar detalhadamente as ocorrências que vêm acontecendo no Jardim Canadá. O Ministério Público já abriu ação civil pública contra esse cidadão e, portanto, ele já vai ter que responder junto ao Ministério Público e à Justiça por esse comportamento totalmente inadequado e que vai contra a saúde pública da nossa cidade. No mais, agradecer também as emoções que você me trouxe aqui na entrevista e que compartilho com você, conforme você me disse aí, ao longo desse nosso gostoso bate-papo, falando sobre a questão dos enfrentamentos aqui da cidade, mas também relembrando fatos aí do passado, a sua relação com meu pai e tanta coisa boa aí que a gente vivenciou nesses instantes aqui da nossa entrevista. Muito obrigado, uma boa terça-feira para você e a todos que nos acompanharam aqui pelo Manhã Bandeirantes. Para você também, e olha, foi um momento muito bacana da minha carreira, viu? Foi mesmo, vou guardar no meu coração aqui. Fica com Deus, Nogueirinha.